Valendo. Mais um bate-papo cabuloso no ar. Você, torcedor do Cruzeiro, tem sim o que fazer na quarentena e motivos de sobra para ficar em casa, caso você possa. Na verdade, o Cruzeiro está oferecendo aí várias conversas legais, bate-papo cabuloso, sempre com personalidades do clube, até para você entender pessoas que estão chegando, ídolos do clube contando novas histórias. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tendo essa oportunidade de conversar com a turma, não é, Nolasco? É isso aí, Gleison. Que bom a gente estar aqui de novo, no mais um bate-papo cabuloso, falando com a Nação Azul. E vamos escutar hoje uma pessoa muito importante, principalmente nesse período que a gente está passando de pandemia, de isolamento e de recomeço de futebol. Exatamente, essas conversas, elas costumam ser as melhores, viu? Vou falar para você um negócio, esses bate-papos aqui a gente consegue descobrir muita coisa. E hoje a gente vai conversar com o preparador físico do Cabuloso, com o Edi. Alô, Edi Carlos, forte abraço para você, bem-vindo ao Bate-Papo Cabuloso. Foi um prazer enorme estar falando com vocês, um grande abraço a todos aí, tendo essa oportunidade de conversar com a torcida, com a nação cruzeirense no primeiro momento aí, mesmo que distante ainda, né? Mas muito feliz em poder estar trocando, batendo esse papo com vocês todos. Ô, Di, conta pra gente um pouco da sua trajetória até chegar ao Cruzeiro aqui, por onde você passou, quais clubes você trabalhou. Fala pra gente quais foram as passagens de Edi Carlos, conta aí. Bom, então eu trabalhei 15 anos no Atlético Paranaense, passei por todas as categorias lá, comecei na base, sub-15, sub-17, sub-20, o processo sub-23 eu participei. Em 2010 eu fui pro profissional, aí 2011, daí fiquei num período de transição, academia ali que a gente fazia. O Atlético fez algumas parcerias com a Ferroviária de São Paulo, Campeonato Paulista, e em seguida eu tive a oportunidade de ir para Belo Horizonte trabalhar no América. Eu fui com o Sérgio, que era o treinador na época que foi contratado, e logo em seguida o Anderson assumiu o América. Eu já tinha trabalhado com ele no Atlético por 2 oportunidades e a gente tinha uma parceria, uma amizade boa, e a gente acabou. Ele pediu para que eu permanecesse naquele momento, que foi bacana demais, e a gente manteve essa parceria depois no América. A gente foi campeão da Série B em 2017, em 2018 a gente foi para o Bahia, e permanecemos 18, 19 e depois Ceará. E no Ceará a gente teve as duas últimas passagens aí que nós estivemos lá. Edi, queria que você falasse um pouco exatamente sobre essa parceria, né? Como que ela começa e o porquê dessa dupla ter dado tão certo, Edi Carlos e Anderson Moreira. Quando que essa dupla se afina e o que você destacaria desse trabalho conjunto de vocês dois? Então, cara, assim, na verdade eu tive o primeiro contato com o Anderson em 2005 no torneio de categoria de base. Ele estava para um outro clube e eu pelo Atlético Paranaense. Nós ficamos no mesmo alojamento, na época de base, né, alojamento. E a gente trocou ideia, conversou, assim, e depois disso a gente se encontrou em algumas outras vezes nos enfrentando, mas nunca trabalhamos juntos, né? Em 2008 ou 2008, em 2008, o Ricardo Drubs, que foi para o Atlético Paranaense como coordenador de base. E metade de 2009, por aí, ele contratou o Anderson para ser treinador do sub-20. E eu era o preparador físico, então, na época, né? E aí, foram 4 meses, mas, assim, a gente teve uma sintonia muito grande e apesar de ter sido pouquíssimo tempo, que logo depois ele foi para o Inter, a gente acabou criando uma amizade grande, né? E uma afinidade de trabalho, né? Que acabou dando certo. Depois o Anderson caminhou, eu continuei no Atlético há alguns anos, e o Anderson acabou indo para o Inter, depois Fluminense, e foi no Goiás. E na verdade, assim, não é uma dupla, né, que eu posso falar assim, porque a gente tem nós somos em 4 na nossa comissão, e assim, a afinidade que a gente tem, a parceria e a amizade mesmo é muito grande, né? A gente costuma dizer que a gente quebra o pau quando tem que quebrar o pau, briga quando tem que brigar, mas na hora de trabalhar a gente consegue ali, cada um se ajudando muito, e as coisas, graças a Deus, têm caminhado bem, assim, né? E agora, a oportunidade de estar no Cruzeiro, que é um gigante, o Anderson, que tem uma história aí no Cruzeiro bacana, e o Luiz Fernando mais ainda, né? Que foi um ídolo do clube. Então, assim, a gente tá uma felicidade enorme e muito motivado para ajudar o Cruzeiro
Tá onde sempre tem que estar, né? Que é na Série A. Vamos dar um corte aqui, porque o seu rosto ficou cortado boa parte do tempo. A partir de quando você deu uma picada, quando você começou a falar de 2016. Se a gente puder voltar, é só cuidado que você tenta. Aí, tá legal? Não, aí cortou para o outro lado. Aí, isso. Assim, aí, melhor. Tá. Vou tentar movimentar menos aqui. Isso. Se você puder voltar a partir de. Então, 2016, você não lembra? 2016. Tá. Então, aí eu fiquei no Atlético até 2016, onde o Sérgio Vieira, que era o treinador com quem eu trabalhei no Atlético, e ele foi convidado para ir para o América. E me convidou para ir junto, a gente foi, e acabou que a gente não teve muita dificuldade, porque o América estava numa situação muito difícil aquele ano, e a gente acabou saindo, mas como foi o Wenderson contratado, e eu já tinha trabalhado com ele em 2009, a gente tinha amizade, ele pediu para ficar e a gente aí iniciou nossa parceria. A gente foi campeão brasileiro em 2017, pela Série B, né, no Campeonato Brasileiro. Depois a gente foi em 2018 para o Bahia, ficamos até 19. De 19 a gente teve uma passagem no Ceará e agora voltamos esse ano novamente para o Ceará, uma passagem curta, para a gente poder vir agora desenvolver esse trabalho no Cruzeiro, né? Que é um orgulho muito grande para nós, porque o Anderson já tem uma história aí no Cruzeiro, iniciou aí, e o Luiz Fernando, que é um cara que foi ídolo aí no clube, enfim, tem uma trajetória linda aí, né? Ô Edi, como é que você vê esse momento do clube, você chegando, né? Você chegando junto com o Enders, como a gente citou, como que você vê esse encontro agora, né? De você, o Drubis, que aqui também, o Enderson aqui, o Luiz Fernando e o Cruzeiro nessa situação, precisando de boas mãos, né? Bons trabalhadores aí para ajudarem nessa reconstrução do clube, ô Edi. Eu fico assim muito. A gente está muito motivado, né? Primeira situação é essa tudo, né? A gente está muito motivado, muito feliz. A gente sabe que vai ser um ano de muito trabalho, vai ser um ano de muita dedicação, de muito empenho. Mas a gente, eu não posso dizer que é uma facilidade, porque eu conheço o Drubis há muito tempo. O Enderson tem uma relação com o Drubis que também muito de longa data. A gente tem uma afinidade muito grande. Eu estou tendo contato com algumas pessoas do clube já há algum tempo e só tenho coisas boas a falar. Eu tenho que falar sobre o Rodrigo Saar, que é o preparador físico do clube. Esse cara, ele tem me ajudado assim, de uma maneira maravilhosa, assim, né? A gente tem tido apesar de a gente não se conhecer ainda pessoalmente, tem até uma história engraçada, que eu tive algumas convocações para a seleção na época de base, e chegou um momento que o Atlético Paranaense não me liberou mais, e quem me substituiu na seleção foi o próprio Saar. Então, assim, muito bacana. E depois eu conheci o Pedrão também, o Pedro Moreira, que é o supervisor, já o conhecia, o Dr. Sérgio, tenho conversado. Então, assim, chegamos sabendo que vamos trabalhar muito, que vamos ter a luta vai ser grande, mas a gente está muito motivado. O Enderson é um cara, assim, que agrega muito e que deixa todos os setores trabalhar, a gente tem facilidade de conquistar muitas coisas, né? Então, tenho certeza que a gente vai ter um ano, se Deus quiser, aí, um ano vencedor e um ano de muita alegria para nós todos, e principalmente para a nação cruzeirense, que merece muito, né? Edi, a gente falando sobre isso, o ano é difícil, né? Já seria um ano difícil e para o seu setor caiu como uma bomba essa história do isolamento social, né? Os jogadores terem que parar no meio de uma temporada. Como é que está sendo a programação que você e o Rodrigo, o Dr. Sérgio, não sei se influencia nessa preparação, que tipos de técnicas e o que vocês estão fazendo para conseguir manter o ritmo e, ao mesmo tempo, motivar esses jogadores a fora do ambiente do trabalho, exercitar, que cá para nós, quem jogou bola sabe que não é a parte que todo mundo gosta, né? É verdade. Então, Nolasco, assim, o que tem acontecido? Primeiro que é uma coisa nova para todos nós, né? Ninguém nunca vivenciou isso. Eu no futebol, na preparação física, no tempo que eu tenho, que já vão alguns anos aí, eu nunca vivenciei nada
próximo a isso. Então, tudo é muito difícil, né? E nós vínhamos do início de temporada, então a gente já está mais de 50 dias parado, né? Vamos partir desse ponto, apesar de a gente saber que tem muito atleta que tenta treinar um pouquinho, que tenta fazer. Quando eu cheguei, que já tem mais de 30 dias aí, nós, junto com o Rodrigo Sara, a gente preparou uma cartilha com alguma orientação, com algumas sugestões de treino, numa situação que a gente não era no primeiro momento de férias, logo em seguida veio a se tornar férias, né? E aí você não pode forçar o teu atleta a treinar, apesar de que todos querem treinar. Mas a gente montou uma sugestão junto com a nutrição, junto com a fisioterapia. O Dr. Sérgio também tem participado muito com o protocolo dele, junto com o Morandi. E aí a gente montou essa cartilha. Eles tiveram isso aí. Quando acabou, a partir do momento que acabou as férias, aí, assim, agora nós temos que tomar uma postura de a gente tem que começar a movimentar os atletas, até porque eles também não passaram nunca por uma situação dessa. E dificilmente um atleta hoje, ele fica os 30 dias de férias, por exemplo, que eles têm no final do ano sempre. Tem atleta que fica 10 dias aí tranquilo, que dá uma viajada, que vai para algum outro lugar, mas ali 10, 15 dias que está para voltar para treinar, ele já está em atividade. Normalmente a gente já encaminha também uma cartilha de férias para eles, né? Para que eles não fiquem o tempo todo parados. Então imagina, 50 dias sem treinar, né, sem estar fazendo atividade, a gente teve que montar uma situação, apesar de ter alguns atletas já treinando num nível um pouquinho melhor, um pouquinho maior, ainda assim é muito pouco. Então a gente montou um protocolo, né, todos nós juntos, de tentar enviar para eles todos os dias. A gente está com esse protocolo agora, então todos os dias entre 9 e meio-dia, mas especificamente 9 e meia, 11 e meia, que é o horário que a gente definiu para eles, e diariamente a gente envia esses treinamentos. Então, por exemplo, eles têm atividades propostas onde a gente está sempre, eu, o Rodrigo Saari e o Pedro, que ele fica intermediando isso com a gente, todo dia de manhã, a gente está como se fosse um horário de treinamento mesmo, só que não é na toca, cada um na sua casa, eu aqui, o Saari na casa dele e o Pedro também, e a gente vai administrando isso. Então, a gente passa o treinamento sempre na noite anterior, para eles terem um conhecimento do que vai ser o treino, para eles entenderem, e para ter essa facilidade de desenvolver o treinamento no dia seguinte, né? Então, ali, o treinamento ele leva em torno de 90 minutos, em média, depende um pouquinho disso. E eles estão executando. Sim, foram 3 dias já e tem sido bem bacana, assim, a resposta tem sido positiva. Longe do que a gente espera, mas já é um primeiro momento, um início de preparação para que quando a gente volte, a gente possa não sofrer tanto o quanto a gente vai sofrer, porque nós vamos sofrer. Ainda assim, a gente vai ter dificuldade. Ô Edi, inclusive eu vou te entregar aí que o Regis está fazendo os exercícios, viu? A gente conversou com ele falou que está fazendo. Não podia nem conversar com a gente dependendo da hora, porque tinha que fazer os exercícios. Então, pelo menos o Regis está fazendo. Uma coisa que eu queria te perguntar, Edi, é o seguinte: na verdade, a gente não sabe direito como vai ser esse retorno. Quando vai ser, a gente não sabe exatamente, e como que serão as competições e partidas a partir de então. Eu queria que você falasse para a gente em como esse cronograma, que vai ser provavelmente feito de maneira mais rápida, os jogos vão acontecer com uma sequência maior, com menos intervalos, como que isso pode impactar a preparação que você está armando e como isso pode também impactar negativamente a sequência da temporada para esses atletas, em termos até de contusão, preparação física e tudo mais. Então, Gleison, é bem pertinente a sua questão. O que acontece? Sem ter atividade de campo. Então, a gente tem que ter, nesse momento, nós vamos ter que ter muito cuidado, ser muito criterioso de que maneira nós vamos evoluir nos nossos treinamentos. Nesse primeiro momento que a gente está fazendo esses home trainings aí, a gente está conseguindo de alguma forma, porque eles estão conseguindo, às vezes na sua casa tem uma área um pouquinho maior que ele consegue desenvolver, tem atleta que tem esteira, uma bicicleta. Os treinos que nós estamos propondo são treinos que eles conseguem executar dentro em pequenos espaços, então às vezes na sua sala, às vezes no cara que tem uma varanda, o cara que mora em casa melhor ainda, tem um pátiozinho ali e tal. E a gente sugere 3, 4 tipos de treino que eles possam fazer. Tem um espaço maior? Beleza, você pode executar esse tipo de treino.
não tem tanto espaço, aí a gente segura um pouquinho mais e não faz. E faz outro tipo de treino, né? Óbvio. Mas o que acontece? Se nós voltarmos numa situação com tempo maior, vamos lá, como você falou, é difícil a gente saber em que momento nós vamos voltar, mas se a gente voltar aí, a gente tenha pelo menos de 20 a 30 dias de treino antes de a gente iniciar os jogos, é uma situação. Agora, porque vamos pensar que a gente vai voltar no primeiro momento, ainda vão ser treinamentos individualizados, né? Ou pelo menos com mais espaço entre um atleta e outro. Isso vai levar um período. Depois tem mais um período que começa com treinos um pouquinho mais agrupados, para depois a gente ir para os treinos mais abertos, mais coletivos, com mais atletas, né? Esses treinos, quando eu falo coletivo, não é o coletivo de jogo, assim, é o coletivo com todos os atletas envolvidos no processo. Esses treinos, se nós não tivermos um período importante de treinamento, a gente vai ter muito problema, até porque a possibilidade de a gente jogar muitas vezes, aí, ou terminar a temporada jogando praticamente aí 2, 3 jogos na semana é grande. Então a gente tem que ter um período de preparação importante para nesse momento, né? E eu sei que não depende do clube isso vai depender de diversas situações, das autoridades, das federações, da confederação, mas eu espero sinceramente que se pense no atleta, porque se não se pensar nesse momento, numa situação que nunca foi vivida, a dificuldade vai ser grande. A gente vai correr muito risco de lesão, como você falou, a performance vai ser mais baixa. Então, a gente precisa estar muito sintonizado, por isso que a gente já iniciou, a gente fez questão de iniciar esse trabalho. Às vezes a gente pensa assim, mas o cara não vai fazer direito, o atleta cada vez mais ele é profissional, e cada vez mais ele se preocupa com a sua performance. E se ele não se preocupar com a sua performance, ele sabe que ele vai sofrer. Né? Então, assim, os caras estão muito, assim, se brincou do Regis e tal, a gente tem um controle diário, né, que a gente faz um pré e pós-treino todos os dias, onde eles preenchem uma espécie de aplicativo que foi criado, e assim, tá todo mundo dando feedback. Hoje foi muito bacana, porque as notas de todos no pós-treino foram muito parecidas. Isso significa que os caras estão treinando e o treino está fazendo um efeito parecido em quase todos, ou em todos. Isso quer dizer o quê? E não dá para dizer que eles estão combinando, porque eles vão soltando as notas conforme eles vão terminando os treinos. Eles estão treinando na sua casa, sozinhos, né? Então eles vão terminando o treino e vão dando as notas. Isso significa, isso para a gente é um feedback importante, de que eles realmente estão executando o que a gente está pedindo, sabendo que é importante, e isso vai nos ajudar muito no segundo momento, que é quando a gente voltar para treinar nos CTs. Ô Edi, Nolar, só ainda dentro desse tema, levando em conta, vamos levar em conta a Alemanha. O Borussia, se não me engano, voltou a treinar no dia 30, na segunda-feira, dia 30 de março. E o primeiro jogo foi marcado agora para o dia 16, sábado, dia 16, contra o Schalke 04. Esse tempo vamos levar em conta o que está acontecendo, né? O Borussia teve aí 15 dias de treinamento nessa intertemporada. Você acha que esse é um tempo bom, um tempo razoável? O que você acha? É difícil a gente falar, porque né, a gente não tem muito conhecimento do que foi feito antes, se os atletas tiveram alguma atividade, não tiveram atividade, de como está se fazendo. Se a gente pensar grosseiramente falando, 15 dias é risco, né? A não ser que não se faça jogos em sequência. Por exemplo, vai jogar dia 15, daí já joga no dia 18, aí já joga no dia 21, aí já joga... Aí é muito, eu posso afirmar para você. Agora, 15 dias de treino. Voltar, picou. Pelo menos você também foi no Gleigo? Foi, Gleigo? Picou. Volta essa resposta. Voltar, é porque picou. A resposta, Tava boa pra caramba a resposta. Tá. Assim, então vamos lá. É muito difícil a gente falar porque a gente não conhece a realidade, né? Eu não sei o quanto eles estavam tendo atividade anteriormente ou não, e acredito muito que se voltarem agora, no dia 30, para jogar dia 15, se jogarem 15, 18, 21, a probabilidade de se ter problema é muito grande.
porque são muitos jogos em sequência, né? Agora, 15 dias de preparação, de treino, já começou a evoluir, da parte individual que eu comentei antes, já foi para uma parte maior, assim, com um grupo maior de atletas, e conseguiu ter evolução. Vai jogar dia 15, mas só vai jogar depois, dia 22, né? Uma semana aberta. Beleza, você vai ter um jogo que é importante, depois você tem um período de recuperação, de treino, de preparação para o próximo jogo. Agora imagina, você treinou 15 dias depois de, eu não sei, a Alemanha deve ter ficado também mais ou menos uns 40 dias parado. Você jogou, você treinou 15 dias, desses 15 dias, vamos contar aí que 7 dias foram treinos com o grupo todo. Aí você joga dia 15, depois joga dia 18, daí 3 dias, depois joga dia 21, então você joga, você não vai conseguir treinar, você vai recuperar, e às vezes o cara vai demorar um pouquinho mais para recuperar. Por que acontece? Você está mal condicionado, né? Ou você está com sobrepeso, que isso pode acontecer. Nós estamos tanto tempo parado, né? Então, o percentual um pouquinho mais alterado. Está mal condicionado. A tua performance cai. Se a tua performance cai, a tua recuperação demora mais para o próximo jogo, né? E se a tua recuperação demorar para o próximo jogo, a probabilidade de você entrar no jogo sem condição de primeiro, desempenhar bem a tua função, que é o principal. Segundo, de ter uma lesão, é muito maior. Isso é básico, assim. Isso é difícil? Né? Então, por isso que a gente vai passar numa situação, a gente vai entrar numa situação de tudo muito novo para todo mundo, onde a gente vai ter um pouquinho de risco, né? Vamos imaginar aí, a gente ainda tem o Campeonato Mineiro para terminar, tem Copa do Brasil e tal, mas entra no Campeonato Brasileiro, né? Você pega uma logística aí de jogar, por exemplo, em Pelotas, que é difícil pra caramba, porque não tem voo direto, você tem que ir a Porto Alegre, de Porto Alegre você tem que pegar um ônibus 5 horas de viagem, vai a Chapecó, que é outra logística difícil. Então, assim, a gente é muito simplista, ou muito fácil a gente falar e pensar só no jogo. Vamos jogar aqui, porque o jogo envolve muita coisa, envolve a preparação para o jogo, envolve a logística do jogo, envolve deslocamento de ida e de volta, porque vamos me preocupar só com a ida, mas e a volta, se você tem um jogo daqui a pouquinho de novo, né? Então, assim, eu acho que eu vejo com muito cuidado, assim, com muito receio do que a gente pode fazer. Se as autoridades decidirem que a gente... porque as pessoas às vezes associam muito o treino ao jogo, né? Se as autoridades decidirem que a gente vai poder voltar num período... Por exemplo, no Sul aqui a gente tem um exemplo, o Inter e Grêmio retornaram. Eu não ouço, por enquanto, ninguém falar de início de Campeonato Gaúcho, de retomada de Campeonato Gaúcho. Então, imagina, se tudo correr bem, como tomara a Deus que corra bem lá no Sul, em Porto Alegre, então os times eles voltaram, eles vão fazer uma base aeróbica, treinando individualmente, daqui a pouco compra. Pô, aí bacana, porque você vai fazer uma preparação importante para você, aí sim, pegar uma sequência de jogos grande e suportar melhor isso, né? Mas nós temos que tomar um cuidado. Eu não posso acreditar que a gente volte, vamos lá, volta dia 11 e vamos jogar dia 25. Eu acho temeroso isso acontecer. Carlos, eu vou botar outra pimenta nessa história aí, porque para todos os clubes está muito difícil, mas o Cruzeiro ainda tem um agravante, que foi o momento conturbado do início da temporada, né? Então você vai estar lidando com jogadores mais experientes que demoraram a começar a treinar porque estavam em negociação. Vou dar o caso real do Ariel Cabral, por exemplo. Você vai ter jogadores experientes que estão vindo de uma cirurgia muito complicada, que é o caso do Robinho. E ao mesmo tempo você tem uma garotada que muitos ficaram sem férias, né? Porque veio do júnior e já emendou no profissional. Como lidar com essa pluralidade de situações difíceis, sendo que no fundo também tem que buscar uma unidade para uma temporada? Não, realmente, você tem razão. Então, o que acontece? Agora, querendo ou não, guardadas as devidas proporções, para todo mundo voltar mais ou menos igual. Eu tenho conversado muito com o pessoal e já estava ciente da situação do pessoal que subiu da base, subiu do sub-20 profissional, que eles muitos vieram da Copa São Paulo direto e não tiveram férias. E essa situação que estava tendo dificuldade aí de alguns voltando de lesão, outros com situação contratual, que demorou um pouquinho mais, enfim.
Agora, de certa forma, vai estar todo mundo mais ou menos igual, né? Então, assim, com esses treinamentos, o que a gente tem percebido também nesses treinamentos que a gente tem aplicado nessa semana? Alguns atletas que têm sentido um pouquinho menos são atletas que, de alguma forma, já estavam conseguindo manter uma rotina, mesmo que em casa, mesmo que com as suas me fugiu a palavra, mesmo com as suas dificuldades, estavam conseguindo desenvolver algum tipo de atividade, né? E alguns atletas, coincidentemente até um pouquinho dos mais jovens, estão sofrendo um pouquinho mais, porque era talvez aí o pessoal que estava sem treinar, sem férias, e que teve esse período de férias, aí dá uma relaxada, que é importante também, e volta. E aí sente um pouquinho mais, né? Tem tido um pouquinho mais de dor, aí, um pouquinho mais de dificuldade. Mas isso tem sido essa semana, por isso que eu cravo mais uma vez aqui a importância dessa semana, não só para o Cruzeiro, mas praticamente está todo mundo fazendo isso essa semana, porque você consegue tirar um primeiro impacto de sofrimento que se tem quando você volta no início de temporada. Então a gente não consegue mais agora nesse momento pensar que nós estamos iniciando, que nós estamos no meio de uma temporada, que nós estamos em um terço, nós estamos iniciando uma temporada. Depois de 50 dias parado, por mais que se tenha feito aí 10, 11, 12 jogos no início, por mais que se tenha treinado 2 meses e meio, nós estamos iniciando de novo, nós estamos iniciando uma temporada novamente, né, com 10 jogos a menos, aí, né, em média, né? Mas a gente está iniciando uma temporada nova, então por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado aí e evoluindo, mas eu acredito assim, futebol cada vez mais é ciência. E cada vez mais você ataca as individualidades de cada atleta. Você não trabalha, não é que você não trabalha individualmente, mas assim, é um esporte coletivo, fato, ponto. Só que dentro desse esporte coletivo existem diversas individualidades. E que, com toda a ciência que tem, com todos os departamentos que tem, eu acho assim, fisioterapia. Eu não posso mais trabalhar sozinho. Então, a fisioterapia, a fisiologia, a preparação física, departamento médico, são de extrema importância, nutrição, são de extrema importância para estar funcionando perfeitamente como um reloginho para que a gente possa entregar esse atleta na melhor condição possível para o treinador, que é a parte técnica tática, que é, né, a parte boa do negócio, onde o cara tem que entrar ali, jogar e resolver. Então, todos nós temos que, somos importantes no processo, todos os departamentos cada vez mais, para que se possa desenvolver um grande trabalho, né? Ô Edi, eu vou até fazer uma pergunta aqui que foge até do âmbito do Cruzeiro, porque você ainda, de fato, não chegou a Belo Horizonte, apesar de você já estar trabalhando para o Cruzeiro aí em Curitiba. Me conta um negócio aqui. Com todo esse negócio que você falou, ciência, né, envolvimento da tecnologia no futebol, os departamentos todos muito juntos ali, nutrição, fisioterapia e tal, a gente ainda consegue observar uns caras mais gordinhos, né, jogando, aquele jogador que está fora do preparo, aquela barriguinha saliente. Então, o que a gente quer saber é o seguinte, como que é que esse cara que está fora da preparação física ideal, o que está acontecendo? Qual é o nó cego? Eu não sei como é que vocês falam aí em Curitiba, mas aqui a gente fala assim, qual migué que esse cara está dando para conseguir, para não conseguir estar no mesmo nível dos outros atletas? Pô, rapaz, quer me... Não, na verdade é assim, o que acontece? Primeira situação, são as individualidades, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, você olha para o atleta, você visualmente fala, pô, o cara tá pesado, o cara tá gordo, o cara tá, enfim. Só que, às vezes, a estrutura morfológica dele é aquela, né? Aquela situação, né? Não adianta eu querer de pegar um atleta aqui. Difícil falar, não vou citar, mas é difícil pegar um atleta sem você queira que o cara às vezes esteja, né, numa situação que às vezes o cara não vai conseguir, né? É óbvio que ele não pode estar gordo, como você falou, pode estar com a barriguinha saliente, isso tudo, alguma coisa errada tá, alguma coisa tem que ser feita. E o atleta, ele tem que estar muito consciente disso. Porque imagina, o cara com sobrepeso, ele, eu tô com, vamos chutar baixinho, tô com 2 quilos a mais só de peso. Você está carregando 2 quilos, meu filho. Você está carregando 2 quilos que você não precisa carregar. E que isso vai te prejudicar de que maneira? Vai te prejudicar, primeiro, na tua performance. Segundo, a tua probabilidade de lesão aumenta, né? Então, assim, agora, você tem que entender o contexto. Às vezes o cara, agora, por exemplo, assim,
vamos lá, todos nós aqui, a gente está 50 dias aí numa situação que a gente, né, você come mais, você bebe mais, você está menos ativo, tem dificuldade às vezes de sair fazer uma caminhada porque não pode. Agora há pouco mesmo me passou a mensagem de um atleta que estava com dificuldade porque ele foi treinar num campinho ontem, fazer alguma coisinha e tinha muita gente olhando torto para ele já. Que ele foi treinar lá que não era para treinar. Então assim, e é verdade, na verdade você não pode estar ali fora mesmo, então você tem que tomar cuidado aonde você vai, né? Então imagina, a gente tem todas essas dificuldades. Agora, o atleta tem que entender que, beleza, eu estou voltando a treinar, eu tenho que me controlar. Agora eu estou no momento, acabou minhas férias. Né? Já nas férias o cara tem que se cuidar, imagina agora. Né? Então, assim, o cara tem que estar consciente de tudo. Nós vamos chegar lá, nós vamos ter, não só nós, mas todos os clubes vão ter um ou outro problema. Às vezes, vai ter. Mas vai se conseguir sanar, porque tem tanta coisa hoje que você consegue, a competitividade é tão grande, cara. Porque se você não tá bem, se o Gleison não tá legal, o nosso tá doidinho para ir pro lugar dele, meu filho, para jogar. E é assim que vai funcionar. E o Anderson, puxar pro meu lado agora aqui, o Anderson é um cara que, assim, ele é muito preocupado com tudo. Ele dá uma liberdade enorme para todos os departamentos, mas ele é atento a tudo, a todos os detalhes. E, assim, ele toma muito cuidado em tudo para que as coisas corram como tem que correr. Porque, como eu falei, a engrenagem ela tem que estar redondinha. Porque o Anderson fala uma coisa que é bacana, assim, eu aprendi com ele isso há alguns anos já, e é verdade. Se a gente fizer tudo certinho, tudo perfeitinho, a gente pode errar. Pode acontecer alguma coisa que não dá certo e vai errar, porque é o futebol. Agora, se a gente fizer e começar, erra aqui, deu uma erradinha aqui, deu uma escorregadinha aqui, nós vamos errar com certeza. Com certeza nós vamos ter problema. Né? Então, é difícil. Muito tempo. Mas, meu velho, nós temos que correr atrás, nós precisamos estar bem, porque nós temos um campeonato, o Cruzeiro ainda está em três competições, não é verdade? Nós temos 3 competições para fazer ainda. Sim. Em 2 competições a gente tem que correr mais atrás ainda, e a principal, que é o que a gente está aqui, que a gente quer muito, que é a Série B, que nem iniciou ainda, e que é muito difícil, que é muito pesado. Então nós temos que estar, assim, nós temos que estar redondinho para não errar, porque o erro pode nos prejudicar muito. Então a gente tem que estar todo mundo, staff, comissão, atleta, todo mundo redondinho para que a gente, né, suba e faça o nosso trabalho e as coisas aconteçam como tem que acontecer. Só cuidado para não falar para estar tudo redondinho e os caras voltarem redondo mesmo, literalmente, viu, Edinho? Não. Eu ia tem que estar tudo alinhadinho, pronto. Isso, melhor. Eu ia até, no início da sua pergunta, eu queria te agradecer quando você explicou que, na verdade, tem diferença de morfologia, né? Para as pessoas não pensarem que o Gleison é magro e eu sou gordo. É diferença de morfologia. Aí a defesa, né? Você tem que entender que agora, né? Nós temos que... Mas, enfim, eu queria primeiro também, a gente fala fora brincadeira, de Carlos, a gente está caminhando para encerrar, eu sei que estou tomando um pouco do seu tempo aí, mas a gente tem costume de falar, né, que o jogador, quando ele chega num grande clube, né, a chance de se projetar na carreira, é uma oportunidade de subir, né, e eu imagino, né, pelo seu galgar da sua carreira, e a gente estava falando aqui antes, né, a sua alegria de estar defendendo o Cruzeiro, de voltar para Belo Horizonte, que é uma cidade que a sua família gosta muito. Você está encarando, isso é importante para a torcida do Cruzeiro ver, você está encarando vestir a camisa do Cruzeiro como uma grande oportunidade da sua carreira também? Nolasco, eu posso falar isso com toda tranquilidade, assim, assim, né, eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado nos clubes que eu fiquei, assim, né? Eu fiquei anos num clube só, depois eu fui para 3 clubes aí que eu tenho um carinho enorme, que foi... tem que reiniciar, travou? Para reiniciar a resposta de novo? Reinicia, por favor, vamos lá. porque picou outra vez. Tá. Bom, primeiro assim, maior orgulho para mim tá vindo trabalhando no Cruzeiro, que é esse gigante do futebol brasileiro. Foi o maior vencedor do século 20, 21 aí, né? Então, assim, é um orgulho tremendo estar aqui.
com certeza é o maior desafio da minha profissão, da minha carreira enquanto isso. Tenho o maior carinho, tenho o maior respeito pelos clubes onde eu passei, eu fui, assim, muito feliz, fiquei muitos anos num clube, depois tive outras passagens em mais 3 clubes onde fui, assim, feliz demais, né? A cidade é uma cidade que a gente gosta muito, que eu gosto muito, minha família gosta muito, como vocês falaram. Só que é um orgulho, uma honra tremenda estar podendo fazer parte de um clube gigante como é o Cruzeiro. Sem demagogia nenhuma, sem nada, os números falam por si, o clube fala por si, a estrutura do clube, por mais dificuldade que esteja no momento, por mais ciente que nós estejamos da luta que nós teremos esse ano, a gente sabe do tamanho do Cruzeiro, a gente sabe da competência que as pessoas que estão no clube são, né? E a gente está aqui para ajudar, com muita humildade, mas com muita dedicação, com muito trabalho, agregando todo mundo, estando junto de todo mundo. A gente sabe que nós não somos os protagonistas de nada, a gente está aqui para ser mais um um batalhador nessa luta, nessa guerra que a gente vai ter em 2020 aí, e colocar o Cruzeiro onde é o seu lugar, que é na Série A, entre os gigantes do futebol brasileiro, e ter, quem sabe, um grande ano de 2020, um ano melhor ainda no ano do seu centenário, né, que é 2021. Bacana, Edi, desejo boa sorte para você, que nesse ano aí, nessa temporada em diante, né, espero que você fique aqui muito tempo também, tenha uma carreira longa por aqui no Cruzeiro, fazendo sucesso, ajudando a gente. Desejo a você boa sorte, queria que você deixasse uma mensagem ao torcedor do Cruzeiro, né, que tá nessa quarentena aí, igual a gente tá, todo mundo em casa, mas tá doido para ver o Cruzeiro jogar, tá com saudade já, viu? É verdade, eu imagino. Eu também, tava brincando aqui, eu tô doido eu queria muito ter ido para Belo Horizonte agora, né, no domingo, para resolver algumas coisas, os caras não deixarem eu ir, porque, não dá para ir agora, espera um pouquinho, daqui a pouco você vem. Mas eu quero falar, assim, mais ou menos o que eu disse, aí é um orgulho tremendo. O Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro, do futebol latino-americano, é um gigante um dos maiores clubes aí do mundo. Eu estou muito feliz, estou muito honrado, estou muito orgulhoso. É uma alegria enorme estar voltando para Belo Horizonte, uma cidade que me recebeu sempre tão bem, a minha família. Então, só tenho que agradecer aí ao carinho aí de todos vocês, agradecer a vocês aí, que foi muito bacana, um bate-papo aí, me desculpem aí como a gente diz no futebol, desculpa alguma quebrada aí, mas que faz parte. Mas dizer que a gente está muito feliz, e se Deus quiser a gente vai ter um grande ano, uma coisa que a torcida pode ter certeza, que empenho, dedicação, luta não vai faltar de nossa parte, da parte do staff todo do Cruzeiro aí. As pessoas têm sido extremamente atenciosas e bacanas com a gente, todo mundo muito disposto a ajudar. A gente percebe uma sede muito grande de todo mundo, que, sim, pô, nós precisamos e nós vamos conseguir. Isso que é importante. Então, muito, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês, e precisando, a gente está aí, sempre. Quer mandar o seu recado aí também, Nolasco? Não, eu queria agradecer, Di. Eu acho que todo torcedor do Cruzeiro gostaria de ter escutado o que você falou, né, de respeito à camisa do Cruzeiro, disposição, e estou muito feliz também de ter um profissional dedicado e que respeita as 5 estrelas. Então, obrigado. E é isso. E cuidado, viu, Gleison, que agora eu vou tomar seu lugar, viu? Depois dessa consulta aí que eu tive. Tá bom. O Nolasco não queria falar, não, viu? A gente tá citando aqui que o Nolasco tá quase pedindo uma dieta para você online. Tá difícil a quarentena, não tá fácil para ninguém. Não, tá fácil não. Mas obrigado aí pelo bate-papo. A gente te aguarda aqui em Belo Horizonte aqui. Vamos servir um pãozinho de queijo para ele aí com doce de leite aí, mas sem pegar pesado também, viu, Edi? Devagar. Valeu, rapaziada. Obrigado pela oportunidade uma vez. Grande abraço, um prazer enorme falar com vocês. Tamo junto. Agradecendo também ao torcedor do Cruzeiro, que tá sempre ligado aqui nas redes sociais do clube. Aqui é Bate-Papo Cabuloso, a gente ajudando a passar suave aí nessa quarentena. A qualquer momento a gente tá de volta com outra personalidade do clube aí. Forte abraço. Até mais. Falou, Edi.